Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Tomás aqui do Estações. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui ao vivo nessa quarta-feira chuvosa aqui em Ribeirão. Tivemos alguma dificuldade para chegar aqui no estúdio, mas estamos aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai dar sequência na live da semana passada, né? Que a gente tratava de várias estações da região ali de Casa Branca. São essas estações aí que vocês estão vendo na tela, né? A gente começou semana passada a falar de Casa Branca, tinha algumas histórias interessantes e a gente falou de Casa Branca Nova, nós falamos também de Casa Branca Velha, falamos de Lagoa Branca, mencionamos por alto Papagaios também, falamos em determinado momento um pouquinho de Briarel, mas hoje a gente vai retomar o trecho e essas são as estações as quais a gente vai tratar hoje, tá bom? Nós vamos começar com Orindiúva, que é a primeira estação do trecho que a gente vai tratar. Só lembrando a todos que o Estações com X, ele é um derivado, na verdade ele é uma evolução do projeto Estações Brasileiras, um projeto que eu idealizei desde desde 2010, pessoal, 1910 não, desde 2010, ele tem quase 10 anos aí, em que eu busco visitar os locais das estações, tentar entender um pouquinho o que acontece naquela região, contar um pouquinho do que eu vejo ali, né? Tem muita história de abandono, mas também tem muita coisa legal que a gente tira de tudo isso. Esse projeto evoluiu nesses anos todos e hoje a gente tem essa regularidade, que eu gosto muito, é uma coisa que eu espero que a gente consiga manter por muito tempo, que é de ter pelo menos uma vez na semana esse compromisso de tratar desse tema com respeito e com a participação de amigos queridos e eu fico muito feliz em ver como que o pessoal que é convidado a participar do projeto como colaborador veste a camisa, se dispõe a participar junto com a gente. Obrigado a todos os nossos colaboradores, vamos ver se esse projeto cresce cada vez mais. Convido a todo mundo para enviar perguntas, sugestões, apontar o que está dando certo, o que não está dando certo, sugestão de pautas futuras. Convido a todo mundo, quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês acessarem, mais vocês indicarem o canal, vai ser melhor para a gente vai conseguir gerar mais e mais e mais conteúdo para vocês e também a gente vai conseguir fazer novas expedições e trazer para vocês conteúdos inéditos e pode ter certeza que é o que a gente quer fazer. Boa noite, Rodrigo Flores, parceiro de bancada, pesquisador ferroviário do Ferrovia Mil Grau. Ferrovia e aí? Grau. Boa noite a todos, boa noite, Tomás. Boa noite. É uma felicidade estar aqui de novo na bancada. Legal, vamos lá? Vamos falar um pouquinho de Orindiúva? Vamos falar um pouquinho de Orindiúva. Antes de falar de Orindiúva, queria chamar o nosso colaborador, Júnior Alvarenga, direto de Casa Branca, pesquisador também há tempos, né? Pesquisador de campo, é um cara interessadíssimo pela história ferroviária, juntamente com o parceiro que é o Douglas Bulhões. Hoje a gente está aqui com o Júnior. Boa noite, Júnior, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Daí. Bom, voltando aqui, vamos lá, vamos falar um pouquinho então de Orindiúva. Orindiúva, eu tenho algumas recordações muito boas de Orindiúva, porque era o trecho pelo qual eu passava sempre, né, que eu ia muito de Ribeirão Preto. Para quem conhece aquele trecho ali da Mogiana, eu ia muito de Ribeirão Preto até Aguaí com meu avô mensalmente, né? Mensalmente eu fazia essa viagem, porque ele ia até Aguaí receber a aposentadoria. Antigamente não era tão fácil quanto é hoje, né? Então a gente tinha parentes em Aguaí, eu passava muito por ali. E Orindiúva era uma estação que ela era muito próxima de Aguaí, né? Quem ia de Ribeirão até Aguaí, Orindiúva era a última estação antes de Aguaí. Existia a Engenheiro Mendes, né? Engenheiro Mendes, só que ela já era, quando eu era criança, ela já era uma estação demolida. Então, Orindiúva, a gente conversando aqui com a equipe, a gente decidiu fazer uma tela aí para mostrar um pouquinho a respeito do nome de cada estação, porque vocês vão perceber que existem muitas curiosidades a respeito dos nomes de estações. Orindiúva era um padrão, né? Era um padrão
de estação típico da Mogiana ali, que ela tinha a sua arquitetura, na sua arquitetura, um armazém, né, junto com ela. Ela ficou em pé durante muitos anos. Ela, se eu não me engano, ela foi demolida há coisa de 3 ou 4 anos, talvez. Essa foto que vai entrar agora é uma foto... é um vídeo, na verdade. Aquele é meu tio Zé, parceiro também de expedições. Orindiúva estava dessa forma na última vez que eu fui até lá. E ela foi demolida, infelizmente. Isso... O Júnior pode falar um pouquinho melhor, porque ele esteve lá e viu como que está o local agora, né, Júnior? Júnior? Vamos lá. Não estava o Júnior. Flores, você lembra de Orindiúva? Eu estou aqui. Estou ouvindo vocês. Vamos lá, Júnior. Fala um pouquinho então de Orindiúva pra gente. Então, eu tive lá, eu junto com o Douglas, né? E realmente ela foi demolida mesmo, não se sabe o porquê. Mas geralmente a ferrovia concessionária derruba essas estações para pessoas não ficar morando lá, né? Pessoas assim, mendigos, drogados, viciados, né? Mas um motivo realmente porque ela caiu ou derrubaram, ninguém sabe. Era uma estação de mato, né? Uma estação de mato para ficar isolada. A função dela era aumentar a produção do transporte de mercadorias e pegar os moradores da região ali, né, que tinha bastante, né. Inclusive, eles faziam festa lá, bailes, né, em frente à estação, lá que ia a banda, tocava direto lá, ia bastante gente da região lá, de Lagoa Branca, ia lá para Orindiúva para pegar esses bailinhos aí da época. Ah, legal. Eu lembro de ter visto lá. Tem algumas casas ali ao redor, né? E só naquela tela, na arte anterior, que a gente... Orindiúva, na verdade, é um termo indígena. Eu não sei exatamente se ela é do Tupi-Guarani, mas ela quer dizer madeira dura. Então, isso a título de curiosidade, a gente vai durante muitos programas, muitas lives e muito assunto de estação perceber as origens dos nomes das estações, elas estavam muito ligadas a árvores, a algumas vegetações de plantas, por exemplo, papagaios, né? Por causa que na região ali tinha muitos papagaios. Então, é muito legal. Eu acho muito interessante quando a gente volta para tentar entender um pouquinho dos porquês, né? Dos nomes. Assim como tinham muitas homenagens a políticos, a donos de terra, a engenheiros, a profissionais da própria ferrovia que faziam a diferença ali, né? Que tinham algum reconhecimento. Flores, Rodrigo Flores, fala para mim o que você acha de Orindiúva, que tipo de informação que você tinha a respeito. Então, na minha infância também, quando eu viajava para Campinas com meu pai, a gente passava por ela, né, Orindiúva, e é uma estação que ela foi construída em 1898, e ela segue aquele padrão que eu gosto bastante da Mogiana, é aquele tijolinho à vista, né? Sim. E ela foi ampliada em 1910, uma estação que ela foi ampliada em 1910 e que, infelizmente, como muitas outras, ela acabou sendo demolida. Porém, você teve a felicidade de encontrá-la em pé, né? Mas abandonada, como nós vemos. Em pé dessa forma que a gente está vendo aí, né? É um em pé, mas agonizando, né? Essas imagens de 2014, né, Thomas? 2013 ou 2014, eu não tenho certeza, precisava dar uma olhada lá no site, mas é 2013 ou 2014. Então, praticamente de Orindiúva era isso, né? Ela tinha ali 1 ou 2 desvios também, que quando eu fui eles não estavam funcionando. Pode falar. Queria perguntar para o Júnior se a caixa d'água de Orindiúva ela encontra-se em pé ainda, só foi a estação que foi demolida? Não, foi tudo. Foi tudo. É uma pena. Tudo. O Júnior me mandou algumas fotos na época, né, Júnior? E eu só vi tijolo no chão ali, foi a única coisa que eu vi. Por falar de uma curiosidade, por falar de material, tinha lá em Orindiúva as telhas, né? Tinha várias telhas o brasão do Império Alemão.
Ó. Era uma telha, tinha várias lá, várias. Aquela cruz, né? Do Sim. Império Alemão. Tinha várias Essas telhas. eu nunca vi, não. Eu já tinha visto outras de Marsella, de várias outras francesas, mas do alemão não. Lá tinha, lá tinha. Mas legal. Passando de Orindiúva, na sequência da linha ali, a gente cairia em Miragaia, na verdade, né? Pela linha antiga. Miragaia é uma estaçãozinha pequenininha, ela era diferente de... aqui também tem uma história engraçada, que as pessoas tendem a lembrar de Miragaia como uma estação já demolida, né? Então as pessoas olhavam e você perguntava de Miragaia, todo mundo, não, Miragaia já está no chão, Miragaia já está no chão. Enquanto Orindiúva, as pessoas sabiam, né, que ela estava ainda de pé. Hoje, curiosamente, Orindiúva foi demolida, porém Miragaia, que todo mundo acreditava e acredita até hoje que está demolida, ela continua em pé, que é uma ironia, né? Ô Júnior, fala um pouquinho pra gente da diferença das duas. Você também conhece as duas muito bem, né? Apesar fora do tamanho, enfim, as diferenças que uma tinha em relação à outra. Marcelo, a diferença é basicamente o tamanho, né? Só que o Orindiúva tinha mais movimento que Miragaia, né? Ela saiu da linha por causa de uma curva. Então tiraram uma curva muito grande que tinha ali para chegar nela, colocaram uma reta que já liga a Lagoa Branca. Então ela ficou fora da linha, né? Ela está em pé hoje porque é utilizado por depósito de material agrícola, né? Os agricultores ali acabam usando ela como depósito, né? É por isso que ela está em pé, mas a diferença é praticamente isso. Passageiro e mercadoria era uma quantidade bem menor que o Orindiúva, né? As duas, tanto Orindiúva quanto Miragaia, foram construídas, entre aspas, com o mesmo propósito, né? De escoar a produção de café, enfim. Só que uma acabou, por causa de geograficamente estar melhor localizada, acabou ficando no leito ainda, que foi o caso de Orindiúva, e Miragaia acabou saindo. E será que o fato de sair do leito, com essa retificação, garantiu a ela a sua existência até hoje? Eu acho que não, Marcelo. Eu acho que é os agricultores ali próximos mesmo que estão utilizando ela, né? Que quando ela surgiu, era um posto telégrafo, depois começou para vender passagem e recolher mercadoria, né? Mas eu acho que a sorte dela é que tem bastante agricultor bem próximo a ela ali, que mantém as coisas guardadas lá dentro. Eu acho que essa foi a sorte dela. Porque quando a gente foi lá, eu fui até lá, ela está no meio de um laranjal, né? Um laranjal grande. A linha não passa muito hoje, a linha não passa muito distante dali não, né? 100 metros. Ela passa, para quem está, de repente, olhando Miragaia por esse ângulo que vai entrar agora, a linha está passando à esquerda, sei lá, talvez uns 800 metros, não tenho essa noção agora aqui, não passa muito longe disso não, mas o laranjal é bem grande, dá para ver aí por esse vídeo. E é um prédio muito simpático, cara. Eu olho esse prédiozinho, eu já usei essa estação em outros materiais gráficos que eu fiz. Se eu pudesse pegá-la e levá-la para, sei lá, para minha casa desse jeito aí, reformar e fazer um espaço de lazer, eu levaria, como se ela fosse um Lego. Flores, você tem alguma coisa para falar de Miragaia? Vamos lá. A Miragaia, infelizmente, eu não conheci. Nunca teve lá? Não, Miragaia não. Eu sei que ali foi um posto telegráfico, né, que foi desativado em 1961, se não estiver enganado. Isso. Mas assim, o prédio, esse vídeo ele é bem ilustrativo, né, das condições do prédio e também do estado que ele estava quando eu fui lá, né? Então, é uma pena, mas pelo menos ele ainda está de pé, pelo menos ele ainda transmite essa referência do que foi a arquitetura e do que foram as construções que se fazia antigamente em relação às que se fazem hoje, né? Eu sempre dou aquele exemplo do Rio de Janeiro, da ciclovia, que está do lado de uma outra construção bem antiga, que é uma ponte bem antiga, que a ponte continua lá e a ciclovia que foi feita agora recente. já caiu. E era um processo construtivo muito diferente, muito redundante, né? Ele aguentava muito. Saindo agora de Miragaia,
eu queria fazer só uma pausa e eu queria falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Eu acho importante falar sobre os nossos apoiadores, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse programa todas as quartas aqui, todas as quartas às 20 horas. Sem eles a gente não conseguiria fazer essas lives. Então eu queria agradecer novamente ao Ediléo, Caça e Pesca aqui de Ribeirão, ao Aquiles, ao Guilherme, ao Leopoldo, ao Edmur, pelo apoio que dão pra gente aqui. Sei que não é fácil, cultura no Brasil é um tema que... Não vou nem falar que as pessoas não valorizam, elas valorizam, mas elas não têm o hábito de fomentar, né? Então, assim, uma pena, mas eu quero apoiar e quero reconhecer muito o esforço de quem nos ajuda nessa caminhada aí. Maria D também, Dia da Noiva, gostaria de agradecer o apoio. Quem estiver precisando aqui na região de Ribeirão Preto, Dia da Noiva, Dia de Debutante, festas, elas fazem um trabalho muito legal, muito cuidadoso. Obrigado, Maria D, Dia da Noiva. O telefone de contato está aí para as esposas, para as filhas, para as mães, ou para as mulheres que estão assistindo no nosso programa. Indico tranquilamente. E Voo e Paz. Voo e Paz é uma empresa aérea brasileira, né? A empresa aérea mais antiga do Brasil hoje. Obrigado, Voo e Paz, por nos apoiar, e graças a Voo e Paz nós vamos conseguir realizar outras expedições ainda esse ano e trazer mais conteúdo aqui para todos vocês. Tá? Dando sequência aqui, eu vou falar agora de Cocais. Cocais foi também uma estação que eu estive, né? Foi uma estação no Horto, ali perto de Casa Branca. Não existe mais nada, né? A grafia antiga de Cocais era daquela maneira mesmo que está no vídeo, com o E. A gente chegou até lá graças ao Júnior, né? O Júnior tá nos ouvindo aí. Júnior, eu chamo ele de Indiana Jones porque o cara é meio Indiana Jones mesmo. Ele chega nos lugares que a turma não costuma chegar, não. Fala um pouquinho aí, Júnior, sobre Cocais e da aventura para chegar, e depois da dúvida que a gente tinha se aqueles escombros eram realmente de Cocais. Marcela, a Cocais está bem escondida, vamos dizer assim, hoje, né? Ela tá bem escondida, né? Foi inaugurada em 1902, acho que, se não me engano, com a função básica também de passageiro e carga, né? E carga, e ela também serviu por um período para pegar os passageiros que tinha lepra na época, né? Os leprosos, e transportar até um hospital que fica próximo, que tem o mesmo nome da estação, né? E se você for lá ainda hoje, quem for lá ainda hoje vai ver ainda que tem marca de linha, dos desvios, né, dos bueiros, mas é praticamente isso aí, né? Ela serviu para passageiro, carga, e para um certo período para transportar os passageiros, né? Transportar não, desembarcava ali, né, os passageiros com lepra, e o pessoal que tinha ambulância ou alguns carros de boi levava até o hospital para tratar de lepra, né? Porque na cidade não podia, né? Que tinha aquele preconceito enorme e essas coiseiras todas da época, né? Como é que é? Essa história é uma história curiosa, né? Os pacientes desciam ali na estação, que Cocais ela era por causa de uma fazenda, né? Que chamava Fazenda Cocais, ali na região, e os pacientes desciam ali porque não... Como é que era essa história? Não podia descer, não podia desembarcar mais próximo da cidade? Isso, eu desci ali porque, além de ser mais perto também, né? A cidade não recebia bem, as pessoas tinham medo, né? As pessoas que tinham, né, cenise na época, lepra, né? E, então tinha pessoas muito deformadas, então quem via tinha aqueles negócios que saia correndo, tinha que dava azar, tinha uma série de lendas, né? E se você tocasse uma pessoa doente, você ia ficar... Então desciam os passageiros mutilados, né? Na época não tinha tratamento, então eles desciam ali e já pegava o transporte e ia para o hospital na época lá, né? Entendi, era uma estação, quando a gente vai pesquisar até hoje, assim, é meio estigmatizada por isso, né? Exato. E próximo ali, só uma curiosidade, caiu um avião também da Revolução de 32, o único derrubado na guerra, né, das forças de Getúlio Vargas, caiu ali próximo também. Ah, é? Caiu ali próximo, 32.
Voltando um pouquinho ali também, o Miragaia, muitas das pessoas perguntam, né, se Miragaia era devido ao nome, né, de um dos estudantes lá morto na Revolução, mas não, né, ela não tinha nenhuma relação com isso. Essa foto que vocês estão vendo é foto do acidente que o Júnior falou, não é isso? Essa é uma foto do que, Júnior? A foto onde o avião caiu, o buraco onde o avião caiu. Ah, tá. O Milton tá me falando que essa foto que a gente colocou é de um cinto, né? Que parece que foi um cinto que era utilizado pelo piloto no avião ou era utilizado no avião para algum tipo de função. Ah, tá. Apareceu a foto. É que não tinha visto essa foto. Essa foto é do... que segurava a asa. Ah lá, olha lá, vistoria do local onde caiu o avião pilotado pelo tenente aviador Lauro Horta Barbosa, na Revolução de 1932. Esse buraco está localizado próximo a Cocais, é isso? Bem próximo, bem próximo. Legal. Eu lembro, assim, mudando, né, dessa foto para tempos atuais, eu lembro da gente andando no meio do mato lá e procurando os resquícios e o trem passando na linha, porque a linha tronco hoje, atual, ela passa bem próxima, né, dali daquele local. Passa menos de 50 metros, ela só está em outro nível, né? Uma está alta, outra está mais baixa. Sim, eu lembro, a gente chegou, identificou lá os resquícios, os restos da estação, e depois a gente subiu no leito novo, até o trem estava passando, foi bem legal. E fala para mim, Cocais Nova, porque tinha muito, né? Existe muito isso, Casa Branca Nova, Casa Branca Velha, Cocais Nova, Cocais Velha. No caso de Cocais, a Cocais Nova nunca se chamou Cocais Nova, né? Ela se chamou Joaquim Libânio, não é isso? Ela chamou Cocais Nova por um período de pouco tempo. Eu acho que nem tinha estação ainda, a estação era 2 vagões, né? Quando estava construindo, estava assim, tem até foto hoje assim, Cocais Nova, pátio da Cocais Nova. Aí quando já fez a parte de alvenaria, aí ela já mudou para Joaquim Libânio, né? Que é o diretor da Mujam. Para complementar, né, Joaquim Libânio era um político, né, da região ali de Guaxupé, e durante algum tempo o ramal de Mococa saiu de Joaquim Libânio, não foi isso? Foi que estava retificando as linhas, então com obras para todo lado, ela tinha que sair por ali, né? Aí passava em Papagaios e ia embora. Ali. Tá. Porque o ramal de Guaxupé, o ramal de Guaxupé sai de Casa Branca, é isso? Isso, sai de Casa Branca Velha. Isso, exatamente. E então antes ela chegou durante algum tempo a sair de Joaquim Libânio. Isso, correto. Legal. Flores, Joaquim Libânio, quer acrescentar alguma coisa que a gente já não tenha falado aqui? O Flores está tímido hoje, normalmente o Flores grita, o Flores dança, mas hoje ele está tímido. Ela foi aberta em 1948, né, a nova, né? E acabou sendo demolida e não se encontra mais nada. Não, nada. E lá... Aliás, acho que ela nunca nem existiu, né? Eram 2 vagões ali. Ela teve ali, eu vi a fundação, fomos lá, a gente subimos em cima, andamos em cima da fundação dela ali, da plataforma. Aí, ó, exatamente. Mas não foi muito, nada... Não foi pra frente. Olha lá, ó, isso é foto da gente fotografar. Isso aí é o que sobrou, infelizmente, aqui é o facão ali na linha. É o facão. Que a gente descobriu ali de Joaquim Libânio ou Cocais Nova, né? Bom, vamos lá, vamos seguir a linha. A gente chega até Papagaios agora, né? Que Papagaios era uma estaçãozinha também pequena, tinha uma função de controle e desvio ali para os armazéns de Casa Branca Velha. Também estivemos lá. Hoje o prédio da estação ficava onde está esse vão, né, mais próximo, se eu não me engano, daquele bambuzal. Já faz um tempo que a gente esteve lá, mas é próximo dessa moita de bambu. Esses são os armazéns, né, os quais o desvio era acionado, e a estação de Papagaios ela tinha essa função. Não é isso, Júnior? Isso, basicamente isso aí, Marcelo.
Mas hoje a plataforma, o que você viu naquele dia lá, hoje não tem mais nada, que tem uma empresa que cercou o terreno ali, que comprou a área, e está toda soterrada. Só sobrou a casa do chefe. Ah, hoje não tem, né, nada, mais nada lá? Não, mais nada. Só sobrou a casa do chefe de turma. Bom, Papagaios também, né, como eu já tinha falado antes, o nome, eu não consegui ter uma confirmação de 100% disso, mas por suposição e por já conhecer o tema, Papagaios provavelmente tem a ver com a incidência da ave, né, dos papagaios ali. Até tem uma tela com o nome da estação de papagaios aí que a gente tinha preparado, que dizia isso, na verdade, né, que o nome derivava-se da incidência das aves no local. Então, assim, a gente tenta, né, na medida do possível. É óbvio que a gente não vai tentar inventar nenhum tipo de história onde ela não existe, mas a gente precisa ressaltar o pouco de história que existe. Papagaios era uma estação pequena que tinha a sua função, talvez como Alfa. Acho que na entrada de Guaxupé tinha uma estaçãozinha chamada Alfa, que também tinha a mesma função de Papagaios, que era isso, era controlar ali os desvios. Enfim, era isso. Vamos para frente? Vamos para Briarel. Briarel, Júnior, quer começar falando de Briarel? Você que conhece tão bem aí? Briarel basicamente que nem as outras estações pequenas, né, Marcelo? É conhecido também como Estação do Mato, porque na época a cidade não tinha nada ali naquela época, né? Tinha Casa Branca Velha e depois só a estação e algumas fazendas, né? Algumas propriedades rural. E passageiro e carga também. Só não tem muito o que falar dela, não. Foi desativada em 48, com a retificação, bem próximo da linha hoje. Está bem próximo, uns 300 metros da linha tronco, só que desnivelada, né? Uma está mais baixa, outra está mais alta. E ainda tem a casa de turma lá, tem a cisterna, né? Que as cisternas da Mujana eram todas bem profundas, né? Boas. E eu acho que é só isso mesmo, viu, Marcelo? Ela está vendida hoje para um particular hoje. Briarel, tenho recordações de lá, posso até falar um pouquinho. Gente, você estava junto. Você estava junto quando a gente foi? Ou eu passei por lá antes de encontrar com vocês na expedição? Você e o Douglas, eu estava chegando no serviço. Vocês pegaram eu em casa. Verdade, verdade. Então você não estava nessa, você não teria morrido. Para a gente chegar em Briarel, para quem não conhece, ela tá situada atrás, atrás ou na frente, né? É difícil falar, na frente de Casa Branca Nova. E atrás do pátio, e é uma propriedade particular cercada. A gente tentou, como era muito cedo, a gente chegou lá, o sol estava nascendo, a gente foi em Casa Branca Nova e logo em seguida a gente passou por Briarel. E nós batemos palma, buzinamos e nada acontecia, porque ela está um pouco afastada, né, da porteira, e aí a gente teve que tomar uma decisão, né, de atravessar, de pular a porteira e ir atrás da estação, porque a gente estava lá, a gente precisava filmar, a gente precisava conversar com alguém, tirar foto, enfim, não queria perder a viagem, queria trazer material dessa expedição. E aí a gente foi até lá, mas com medo, né, porque a cada 10 metros que a gente andava, a gente batia a palma, perguntava se tinha alguém em casa, gritava, tal, e nada. E realmente não tinha ninguém, porque a gente chegou até lá, que é esse prédio que vocês estão vendo, nós andamos ali ao redor dele, vimos cada detalhe. Me dói hoje ver uma estrutura dessa, um prédio tão bacana, tão cheio de personalidade assim, que é difícil a gente ver hoje, né? Enfim, abandonado, né? Deixado aí para própria sorte. Então naquele dia acabou dando tudo certo, a sorte foi que ninguém estava em casa, nós não levamos nenhum tipo de tiro, não morremos, invadimos de certa forma a propriedade alheia, mas foi por um motivo nobre. Faço meia-culpa aqui, foi por um motivo nobre. Flores, conheceu Briarel, só Casa Branca? Casa Branca eu sei que você já teve várias vezes, Casa né? Branca, sim, eu estive. Briarel, infelizmente, eu não estive, mas foi uma situação parecida com, acho que, Alvarenga. Alvarenga, Alvarenga aqui perto. Que a gente esteve eu, você e o Roberto Piteri.
E a gente chegou meio... Mas depois a gente conseguiu, né? A gente obteve êxito e falamos com o rapaz lá. Não, a diferença é só que Briarel está bem dentro da cidade mesmo, né? Ali. Briarel, só a título de curiosidade também, como eu tinha falado, Briarel é um tipo de turfa, né? Que era abundante ali na região e pegava fogo, então Briarel vem desse fogo que queimava a turfa aí. Esse é aquilo que eu falei, ou é nome de alguém da ferrovia, ou é nome dos donos das terras que cederam para a ferrovia fazer a estação, ou é nome de algo que tinha ali na região, que tinha bastante na região. Também vou aproveitar agora para falar do Apoia-se. Eu quero falar do Apoia-se. O Milton vai me matar hoje porque eu tinha esquecido de falar do Apoia-se lá atrás. Desculpa aí, Milton. Falar do Apoia-se. O Apoia-se é uma forma de quem se identifica com o projeto contribuir. Nada nesse mundo é de graça. Todo mundo sabe, né, que nada é de graça. Por enquanto a gente tem conseguido bancar os custos do projeto, mas quem se identifica com o projeto e quer ajudar, quer ser um pouquinho mais efetivo do que apenas assistir, ou mandar mensagem, ou fazer perguntas, ou fazer críticas, porque tem gente que o que mais tem é gente que não ajuda e critica, enfim, para esses que querem fazer um pouquinho mais, sei lá, a partir de R$2, que seja R$5, tem a doação mensal também, que você pode deixar lá para fazer R$5, ou R$10, ou R$20, ou R$100 mil, enfim. É uma forma de ajudar o projeto para que a gente consiga trazer mais e mais conteúdos para vocês, tá bom? Peço novamente para que todos participem, enviem perguntas. Hoje, como a gente está um pouquinho corrido, eu não consegui ainda, e a conexão aqui também não está, eu não estou conseguindo logar aqui com as perguntas, mas eu vou dar uma olhada daqui a pouco, eu vou jogar uma bola para o Flores aqui, vou dar uma pesquisada aqui nas perguntas, e aí eu volto para falar um pouquinho com vocês. Vou falar das duas Coronel Correia agora, né, saindo ali de Casa Branca, pela linha antiga, a gente vai ter as duas Coronel Correia. Coronel Correia, como está escrito ali na tela, ela era em homenagem ao terceiro Barão de Rio Pardo, que era um fazendeiro e um deputado provincial da época. Tá? Então a origem do nome vem daí. Uma curiosidade, isso acontece também em outras estações, é que a grafia do Coronel Correia da estação, que é dessa forma que está na tela, com o acento circunflexo e o E sem o I, era totalmente diferente do nome da pessoa mesmo, né? Que o nome da pessoa, ele era Coronel Correia, né? Antônio José Correia, sem acento e com um I. Mas não sei falar para vocês de onde surgiu essa divergência aí, mas enfim, a fonética é a mesma. Flores, esteve em Coronel Correia, isso eu sei que você esteve. Coronel Correia, sim. Sim. Fala de Coronel Correia então, enquanto eu vou procurar as perguntas. Bom, enfim, nós estivemos lá, tanto na nova quanto na velha, e a nova, a curiosidade é que ela foi aberta em 1898. Infelizmente ela foi demolida, não tem trilho, e segundo o site do Ralph, ela foi desativada em 1948, porém nós estivemos lá em Coronel Correia, que a gente passou perto, né? E também Coronel Correia Nova, essa eu estive. Ela foi aberta ali em 48, e infelizmente ela está em ruínas, né? E dali saiu o ramal também para baldeação, né? E esse ramal, ele, se eu não estiver enganado, ele foi fechado em 1967. Segundo fontes do Dr. Orlando Edilson Palmieri, lá de São Simão. Coronel Correia, essa estação que vocês estão vendo aí é Coronel Correia Nova, né? Nova. Ó, dá uma olhada, essa é a nova. Essa daí que tem a história da assombração. Isso. Conhece a história da assombração? Então, Júnior também conhece, Rodrigo conhece, todo mundo conhece a história da assombração? Eu estive lá, eu postei uma foto lá na rede social e o Palmieri, que é lá de São Simão,
Ele me questionou, falou, ô Rodrigo, e aí, você não viu nada lá? Eu teria que ter visto o quê? Não, é porque lá... Você chegou a conversar com o Palmieri, sim, que é quem escreveu a respeito da assombração. Sim. E ele falou se eu tinha visto alguma coisa de diferente naquele local e tal. Eu falei, não. Aí ele pegou e me falou, não, Rodrigo, é porque ali é assombrado. Ali o pessoal fala que tem uma história lá fantástica de assombração. E isso o Júnior pode contar, falar pra gente, hein? Eu tive lá, Coronel Correia também, da mesma forma que eu falei de Orindiúva, Coronel Correia me traz muitas recordações da minha infância, porque era uma estaçãozinha pequena, dá uma olhada, essa foto, na verdade essa foto da parte de trás da estação, a plataforma ela tá do outro lado, né? Porque senão a pessoa vai olhar e fala assim, mas caramba, como que a pessoa saía para a plataforma só de uma janela? Mas, na verdade isso daí é a parte do fundo, era uma estaçãozinha bem fininha. Ela era bem fininha, o trem parava assim em frente, eu ficava olhando, eu era criança, eu ficava olhando, falando, caramba, que prédiozinho pequeno, né? Ela tinha uma cobertura ali na frente, e atrás dela tem um poço, que era também comum nas estações, né? Cada estação tinha o seu poço, e esse poço está aberto até hoje. Você foi lá recentemente, Júnior? Foi. Ô Marcelo, esse poço está aberto mesmo, né? A caixa já era, a caixa levaram embora, a caixa. A caixa d'água? Levaram embora já faz uns 2 anos mais ou menos. Porra! Mas então, eu fui até lá, eu olhava quase caí dentro daquele poço lá. Tá cheio de samambaia lá dentro, é um lugar bonito, eu gosto daquele lugar, acho um lugar bonito, tem uma mata de bambu grande atrás, essas aí são as casas... de turma, né? A casa da Vila Ferroviária que tinha um pouco mais à frente de quem vem de Coronel Correia no sentido para Tambaú, não é isso? Essa é o contrário, essas são as que estão atrás da estação, porque tem outras casas dessas mais para frente. Júnior? Bom, vamos lá, voltando, o Júnior deve ter caído a conexão, a gente vai... lá, voltou. Então, Marcelo, sobre as casas que você falou, tinha casas nos dois sentidos, tanto para sentido Casa Branca como sentido para Tambaú. Tá? Tem umas casas boas, né? Tem umas casas grandes, umas casas menores, que dependendo do grau que o funcionário trabalhava, né? A função que ele trabalhava ali. Ele era um cruzamento de trem também numa época, né? Aí você pega hoje em dia, só para ter uma noção da importância de uma estação também no meio do mato. Se você pega um trem de Tambaú e outro de Casa Branca, só vai cruzar em Casa Branca. Quando tinha Coronel Correia, ele podia vir até Coronel Correia, esperar no desvio, o outro passava e já seguia. A viagem era muito mais rápida do que agora, né? Mas eles colocaram o GPS, aí diz que não precisava mais da Coronel Correia. Esse era um ponto interessante para quem não conhece, né, o universo ferroviário, esses pontos de cruzamento de trens, né? Então as estações, muitas vezes, as pessoas não entendem o porquê das distâncias e o porquê de algumas existirem em locais que não tem, aparentemente não tem o porquê, né? Mas sim, eram pontos de cruzamento de trens, né? E isso facilitava muito a logística, dinamizava muito os trens de ida e volta na mesma linha. Exatamente, Marcelo. E sobre a história de fantasma aí do Rodrigo, a história, uma das histórias mais famosas, né, é que a FEPASA trocou o funcionário, saiu de Tambaú o funcionário e deixou lá no Coronel Correia. E pegou o que estava lá e levou embora. A hora que o trem chegou em Tambaú, o funcionário que tinha deixado no Coronel Correia já estava lá em Tambaú, que eles dizem que saiu correndo, pegou carona, porque começou a chover pedra para todo lado em cima dele lá na estação. O cara foi deixado para trabalhar lá em Coronel Correia e a pessoa que o deixou voltou de trem. E a hora que ela chegou em Tambaú, o cara que ela deixou lá já estava em Tambaú e a pé. A pé, ou de carona, porque começou a chover pedra, né? A lenda começou a chover pedra na estação, ninguém sabia onde que vinham as pedras, nada. O cara não voltou mais para lá. Realmente, aquela região ali não deve ser uma experiência muito gostosa você passar uma noite lá não, né?
Ah, essa lenda que o funcionário lá da FEPAS, ele falou, me manda embora, mas lá eu não volto mais. Isso me lembra também uma outra história, eu estava tentando viabilizar o projeto Estações Brasileiras enquanto série, que eu não desisti ainda dessa ideia. A gente teve na verdade, eu não vou nem dizer que foi uma proposta, foi um apontamento de caminho, que disseram, foi uma emissora de canal fechado aqui do Brasil, que disse o seguinte, esse viés que a gente tem histórico, factual, de tratar das coisas da forma que elas existiram, não ia muito para frente, né? A gente não ia ter muito campo aqui no Brasil. Se a gente topasse fazer um reality de buscar a história das assombrações das estações, de buscar causos e sermos como se fôssemos uns investigadores do sobrenatural relacionados à estação de trem, a gente conseguiria abrir mais portas no setor, mas infelizmente eu não tenho talento para isso, pelo menos eu acho que eu não tenho talento para isso, para ficar fantasiando muito. Eu acho que tem bastante histórias reais que merecem ser contadas, ao invés da gente ficar inventando. O que você acha, Flores? Também concordo com você. Ficar inventando. Tem tanta história legal na ferrovia, tanto essa do Assombração mesmo. Se ela foi verdade ou não, é a história que o povo conta, Thomas. É isso aí. Queria aproveitar aqui para mandar um abraço, agora sim, consegui dar um refresh aqui na tela. Ricardo Morandini, piloto de avião, piloto agrícola, Morandini monstro. Mandar um abraço aqui para ele. Ah lá. O Júnior do canal Terra, Céu e Mar. Abraço, Júnior, tá comentando aqui com a gente. Cristina Alonso novamente. Cris, obrigado aí pelo prestígio. O Leandro Guidini também tá por aqui. Leandro Guidini, já posso antecipar. Semana que vem nós vamos ter o tema da live Estrada de Ferro Campos do Jordão. Não sei se vai dar pra gente tratar de toda ela, né, da sua extensão toda, mas nós vamos fazer uma live toda dedicada à Estrada de Ferro Campos do Jordão e o Leandro Guidini vai participar via link com a gente. Leandro Guidini é escritor, é pesquisador ferroviário, é maquinista, é um monstro também. Então ele vai participar com a gente, já está confirmado. Convido todos vocês que gostam de Campos do Jordão, que já fizeram o passeio, que gostam de trem e de Campos do Jordão, que assistam na semana que vem, que a gente está preparando um material muito legal, tá? Para vocês. Agora a gente vai falar de baldeação. Baldeação, a gente vai colocar um vídeo agora da sessão Memórias do Trecho. Tem um vídeo antes de Coronel Corrêa? Então vamos entrar com o vídeo de Coronel Corrêa e depois a gente coloca em seguida o vídeo de baldeação. Eu trabalhei até Ribeirão Preto. Daqui Ribeirão, daqui Campinas, daqui Gospé. E o que tinha lá em Coronel Corrêa diferente, assim? Alguma coisa diferente? Coronel Corrêa, olha, lá não tinha nada, era um lugar que mais só mesmo para atender, passar trem, né? Mas... Os moradores da área ali? Lá não tinha nem casa para morador, só tinha a casa da estação. Só da estação? Que morava o chefe. É isso aí. Na verdade, ele fala o que o Júnior acabou de falar agora pra gente. E, assim, não tinha muita coisa em Coronel Corrêa, mas eu, por ter estado lá, eu ainda acho um lugar bastante interessante. É um lugar que, para quem gosta de expedição ferroviária, para quem busca um pouco de aventura, uma aventura moderada, porque lá você consegue chegar de carro, você não precisa ter um 4x4 monstro para chegar. É um lugar que vale a pena dar uma passada por lá, as casas ainda estão lá. Quem tiver um espírito, vamos classificar aí, quem tiver um fogo no rabo um pouquinho mais atiçado, vai querer entrar no meio daquelas casas cheias de mato lá, vai querer explorar toda aquela região, vai ficar cansado e depois vai almoçar, vai tomar uma cerveja, vai dar uma relaxada e vai ter história para contar. Lá é um lugar que vale a pena dar uma passada sim. Júnior tá por aí ainda? Júnior? Aqui. Ô Júnior, fala uma coisa para mim.
Isso também é uma curiosidade que eu não sei até hoje o local exato da Coronel Correia Velha. Se ela ficava próxima daquelas casas, se ela ficava atrás, mais próximo daquele lago que tem. Vocês já foram até a localização exata da Coronel Correia antiga? Ela ficava atrás daquele lago, Marcelo. Uns 500 metros mais ou menos daquele lago. Hoje tem uma mangueira lá e um gramado. Não existe mais nada do prédio, então? Mais nada. Então essa informação de que esse prédio já está demolido, essa informação ela procede, não é igual a de Miragaia, não. Não, essa caiu mesmo, derrubaram mesmo. Não, ok então. Então status atualizado aqui de Coronel Correia e Coronel Correia nova. Vamos falar um pouquinho de baldeação, essa sim a gente tem bastante material. Baldeação era uma estação meio que referência ali do local, né? Quer falar um pouquinho, o Júnior, antes da gente colocar os áudios do Guidini? Ô Marcelo, Baldeação é uma estação, vamos supor assim, uma estação da paz, né? Que ela veio para fazer a paz entre a Mujana e a Paulista, né? Ela foi aberta em 1913, né? Para fazer esse serviço mesmo, de baldeação, pegar passageiros da Paulista, levar para a Mujana, da Mujana para a Paulista. Basicamente é isso aí. Isso e as mercadorias, né? Para acabar com a briga entre Mujana e Paulista, que uma acusava a outra de estar entrando na sua zona privilegiada, né? Que uma ficava próximo da outra, né? Só para fazer um complemento aí, em termos de zona privilegiada, também para quem não é do tema, né, que não se aprofundou e é leigo um pouco nesse tema, zona privilegiada da Paulista, ela era do outro lado do Rio Mogi, né, e a da Mogiana era do lado de cá do Rio Mogi, de quem está do lado de Casa Branca, e uma não podia construir, né, não podia se expandir em área de direito da outra, né, então de vez em quando eles esbarravam nesses pontos, não era isso? Exatamente, Marcelo. Só que tinha época que era 30 quilômetros de cada lado da margem da linha. Aí depois mudou para 31. Aí caiu para 20. Aí acertaram em 30. Só que a linha faz muita curva. Então tem variações diretas disso aí. A Paulista acusava a Mujana de ter entrado na zona dela por causa de laje. A Mujana acusava a Paulista por causa do ramal de Santa Viridiana. Então é uma briga, e essa briga durou até 1913, né? E foi tudo, os processos hoje se encontra tudo em Casa Branca, no arquivo Mor da prefeitura, está tudo aqui na minha cidade. E basicamente é isso aí, né? Só que depois teve outras funções, né? Aí só que ia entrar em outras estações já, né? Na Santa Viridiana, né? Em Laje, já ia entrar em outras estações. O pau quebrava naquela época lá entre Paulista e Mogiana, e não quebrava só lá não, né? As duas tinham uma... não sei se o termo é rivalidade, né? Não sei se o termo é esse. Provavelmente até não. Mas vou voltar a um tema da época também. Elas não amarravam o burro no mesmo pau, né? Mas na verdade elas eram rivais, né, Marcelo? Tinha uma certa rivalidade, né? Aí quando construiu o ramal de Santa Viridiana, a Mujana entrou contra a Paulista, aí parou a obra. Aí só como parou a obra, dá aquela multa, que nem tem hoje, né? Se você continuar a obra, você é multado em 100 mil reais. Só que na época multava assim, o peão, o cara que colocava o trilho, multava em X, o encarregado multava em 2X, o engenheiro em 3X. Essa era a diferença da multa que tinha na época para hoje, né? E olha, essas eram as garres lá da estação que a gente visitou, lembra? A gente foi até lá e hoje não existe mais nada disso, é um mato só. Tem essa base, né, que eu imagino que seja a base da caixa d'água que a gente encontrou, e hoje não existe mais nada, né? O mato tomou tudo. Existe ainda, tá vendo essa estrada por onde a gente passou de caminhonete, tem alguns resquícios ainda aí de construção no chão, mas você hoje olhando isso, você não diz que naquela época tinha uma garra daquele tamanho, uma estrutura daquele porte construída ali, né? Não, hoje você não vê nada, você acha que nem tem nada. Você olha como é que tinha uma estação aqui, né? É impressionante, né? É impressionante.
E de baldeação, você tem alguma coisa para falar, Flores, que você queira complementar? Sobre a Garre, quando eu não sei se o Júnior, ela foi transferida para uma outra estação ou não? O Leandro falou isso pra gente numa sonora que a gente vai colocar aqui, que a Garre de baldeação foi transferida para uma outra estação que ele... Acho que foi para Barreto. Eu não sei, eu não sei onde que é. Milton, a gente tem essa sonora, dá pra gente colocar? E lá em Baldeação tinha uma operação muito louca, né? Era bem interessante, porque os trens da Paulista, eles tinham que entrar ou sair de ré da estação de Santa Veridiana para ir um pouco para trás da plataforma, virar uma chave e ir até Baldeação, né? Passavam por trás da estação de Santa Veridiana, chegavam em Baldeação faziam o serviço que precisava ser feito e voltavam de ré até a estação de Santa Veridiana novamente, para depois conseguir seguir para Pirassununga, né, e enfim São Paulo. Então era uma operação até meio diferente do que estamos acostumados. Outro detalhe que a gente tem que abordar é que Baldeação também perde importância quando a Mogiana faz a retificação da sua linha em 1960. Nessa época, o próprio ramal de Santa Veridiana já não era tão mais importante economicamente, e com a retificação da linha dela a partir da Mogiana, a partir de 1960, a linha tronco da Mogiana que passava por Baldeação se tornou um outro ramal que saía da estação de Coronel Correia. Então, para os passageiros e para as cargas, fazer 2 ou 3 baldeações, ainda ter que esperar os trens, que naquela época os horários não batiam, fez com que a estação perdesse uma importância e tivesse um movimento muito fraco, o que culminou com o seu fechamento em 1968. Tanto o ramal de baldeação da Paulista, quanto o que se tornou o ramal de baldeação da Mogiana, né? O da baldeação da Paulista partindo de Santa Veridiana e o da Mogiana a partir de 1960 partindo da estação de Coronel. Então, essas aí foram as sonoras do Guidini. Júnior, você quer falar mais alguma coisa em cima disso? O Leandro, ele tem muitas informações. O Leandro é escritor, o Leandro é maquinista, é pesquisador. O cara tem um material denso demais sobre o ramal de Santa Veridiana. Tem muita coisa a respeito. Foi uma gentileza enorme dele ter mandado hoje. Falei com ele agora no final da tarde. E ele se dispôs a mandar essas sonoras pra gente, mandar as imagens pra gente. Para falar disso. Quero agradecer mais uma vez o Leandro, obrigado pela gentileza. Mandou a fotos para a gente do bonde, né, do tramway ali, que era puxado por burros, que ligava Baldeação a Laje, era isso? Era isso, Júnior? Ligava Santa Veridiana a Laje. Santa Veridiana a Laje. Santa Veridiana a Laje. Isso. Tá. Então, na verdade, o tramway não saía de Baldeação, não. Estou confundindo aqui. Santa Veridiana. Aí o que aconteceu? Se você tinha um bonde lá em Santa Veridiana, você mandava ele lá para Laje. Você pegava os passageiros da Mujana, passageiro e mercadoria, e levava tudo para Santa Veridiana. Aí o que a Mujana fez? Pegou e fechou Laje num certo período, logo no começo desses bondes. Para não ter essa conversa, entendeu? Para não ter esse prejuízo, entre aspas. Aí ela inaugurou Coronel Correia Velha e Coronel Geosídio. Aí ela perdeu na justiça, ela teve que voltar o bonde, voltar a Laje e fechar as outras duas, Coronel Correia e Coronel Geosídio. Aí depois, no outro tempo da justiça, aí deixou tudo aberto. Cara, olha o rolo que era isso daí. Eu tive também em Santa Veridiana. Santa Veridiana está totalmente fechada, né? É uma propriedade particular. Tivemos dificuldade até para conseguir uma foto de um cantinho da antiga plataforma, assim. Mas tem uma fazenda enorme ali, lindíssima, de café, né? Do lado ali. Nossa, uma sede maravilhosa. Bom, o Júnior com certeza conhece, com certeza já esteve lá algumas vezes, né, Júnior? Sim, a Fazenda Santa Veridiana, quem é o dono é o pessoal Correia, que é descendente do Coronel Correia, até hoje. É tudo Não, é uma fazenda maravilhosa. Do lado dela, para quem está chegando na estrada ali, tem uma plantação na época, eu não lembro agora se era
café, o que é que estava plantado lá, e tem uma capelinha, e dá umas fotos lindas ali, porque ela está bem afastada, numa linha de horizonte bem reta, assim, muito bonito. Ô Marcelo, além desses problemas todos que tinha entre Mogiana e Paulista, o bonde deu problema para outras pessoas, para o pessoal charreteiro na época. Porque olha que o bonde começou a sair, proibiram o charreteiro. Derrubaram até uma ponte para os caras não passarem ali, para ficar só com o bondinho da Santa Viridiana. Cara, e era um bonde tracionado por burros, né? A hora que o Guidini me falou isso, eu não acreditei. Jura? É exatamente isso, Marcelo. Aí deu essas brigas entre o charreteiro, a Mogiana e a Paulista, ficou todo mundo brigado. Eu tô te falando, aquela região, aquela regiãozinha ali de Brejão, saindo um pouquinho para frente de Laje até Santa Viridiana, Baldeação, aquela região ali, era meio que o Oriente Médio, né, da ferrovia paulista ali, né, da Paulista com Mogiana, aquilo ali era meio que o Oriente Médio, é todo mundo brigando com todo mundo, não é isso? É, faixa de Gaza, né, vamos dizer assim. Faixa de Flores, Gaza, quer falar alguma coisa daquela região? Cara, ali não tem nada assim. Hoje o Flores hoje ele não quer falar. Tem dia que ele vem, ele quer falar, ele dança, ele canta, bate palma, não quer parar. Agora hoje ele tá quieto. Não vai ganhar salário esse mês não. Não, pelo amor de Deus, tem que pagar o IPVA do meu carro. Olha lá, o Leandro Guidini tá mandando comentários aqui, ó. A capela era de Santa Viridiana, fazenda Palmares. Estamos aqui para isso. Ô, Guidini, obrigado, cara. Olha lá, a rivalidade era para alcançar o Eldorado do café, que era São Simão. Simples assim. Aí, ó, essa é a diferença, ó. Quem sabe, sabe. Então, essa rivalidade toda entre Paulista e Mogiana... do café. Na verdade, tudo era... Naquela época, quase tudo que envolvia grana, dinheiro pesado, era por causa do café, né? E, bom, vamos lá. Vamos ver o vídeo da Dona Neide. É isso, Milton? Dona Neide? Eu sou Neide Francisca Visac Paganini, filha do Mário Visac, que está aqui na ponta do meu dedo. Ele era portador da estação da Mogiana. Ele fazia manobra nos trens e quando precisava do telegrafista, do chefe, substituir o chefe, ele também fazia esse serviço. Ele também fazia manobra nos trens. Ele fazia praticamente de tudo lá. Eu sou a primeira aqui. Aí vem a Nadir, vem minha prima Beth, depois vem minha tia Enide. E aqui no fundo dessa casa tá a mãe da minha mãe, que é minha avó, a minha mãe, a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova. Saía da Mogiana, passava para Paulista, vinha muitos padres, vinha muitos soldados que passavam para Paulista. E entre eles tinha um senhorzinho que ele vendia um doce que chamava martelinho. Era um doce cor-de-rosa que tinha realmente que quebrar com martelinho. Tão duro que era. Hoje para nós é bala, antigamente isso para nós era uma relíquia. Transportava gado da Mogiana para Paulista, transportava muito cimento, transportava papéis, café. Açúcar tinha? Não, eu não lembro, de açúcar eu não lembro. Era mais os soldados, que eles vinham da Mogiana para Paulista e parava lá um certo tempo e eles iam pedir comida, porque eles tinham fome, comida, água. Aconteceu com meu pai. Na época ele foi trabalhar de manobrista e ele deu sinal para o maquinista afastar o trem. No que ele afastou, ele estava com o dedo no engate. O maquinista foi e cortou o dedão dele fora. Amputou o dedo dele. Só que nós não tínhamos geladeira. Aí eu tenho uma irmã que naquela época ela ficou com muita vontade de gelo. Aí meu pai comunicou com o rapaz que trabalhava no restaurante da Mogiana, pedindo do trem. Aí ele pediu para ele se arrumasse um pedaço de gelo para a filha dele. No dia seguinte ele passou, jogou uma pedra enorme de gelo, bem grande mesmo, dessa altura, enrolada tudo no jornal. Aí meu pai catou essa pedra, levou para casa, dividiu não só com a gente, mas com todos os filhos dos funcionários. Ficou todo mundo chupando gelo? Todo mundo chupando gelo. Era uma coisa muito diferente, né? Qual que era a função dessa casa aqui? Esta casa, ela ficava lá porque tinha um telegrafista que vinha e ficava morando na baldeação até quando precisasse dele.
Se viesse outro tipo de funcionário que a estação estava precisando, era ali que ia ficar. Sim, era aqui que ficava. Tipo uma pousada, vamos dizer assim. Isso. E a minha mãe fazia comida para eles. Fazia comida para eles? Isso. Mas não ganhava nada? Não. A senhora tem algum objeto do seu Mário? Sim, tenho sim. Eu tenho esse boné que naquela época chamava-se de boné. Hoje chama de cap. Legal. E ele ganhou algum prêmio lá? Sim, ele ganhou um prêmio. É esse quadro que ele ganhou em honra ao mérito pela sua dedicação pela ferrovia. Bom, a gente estava vendo aí o vídeo da Dona Neide. Dona Neide também é um testemunho colhido pelo pessoal lá de Casa Branca. É a sogra, é a sogra do Júnior Alvarenga, nosso colaborador. Eu adoro ouvir essas histórias. Dessa pureza, né, assim, dela falando do saudosismo de uma época em que eles, talvez o termo se satisfazer, não sei se seria o mais adequado, mas eles se satisfaziam, eles se divertiam chupando gelo. Isso era divertido, isso era um acontecimento. O doce lá, o martelinho, que eu não conhecia esse doce, mas eu imagino que seja alguma coisa próxima de uma rapadura ou um melado, alguma coisa dura que você quebrava em pedaços irregulares ali e ia consumindo, ia chupando aquilo. E era o doce, era divertido, era um fato novo. Pode falar, Flor. Então, eu estava acompanhando a sogra do Júnior. Cara, Dona Neide. A Dona Neide, espetacular, cara. E você vê o reconhecimento que a ferrovia teve, né? Você vê ali o quadro, ela guarda ali com carinho. Sim, é um orgulho, né? Orgulho, isso é um orgulho para quem foi ferroviário e ter um objeto daquele em casa. E também, cara, que eu acho lindo, infelizmente hoje não é assim, que é o cap, né? Cara, eu acho maravilhoso. O da Mogiana, você vê o da FEPAS, azul marinho. Na época que o meu primo ele era ajudante de maquinista, hoje infelizmente não existe mais essa função dentro da ferrovia, era um uniforme azul, uma camisa azul, a calça azul mais escura, mas não tinha mais o cap. E vendo esse artigo pessoal do funcionário, cara, é sensacional. E a pessoa guarda, no caso a Dona Neide, ela guarda com tanto carinho que parece que foi feito ontem, né? Pertencimento, né? Essa palavra antigamente ela também tinha esse peso, né? Esse reconhecimento. A pessoa, ela se sentia pertencente realmente de uma corporação, de uma companhia. Sim. As pessoas que falam, né, que trabalharam na Mogiana, elas guardam realmente esses itens, a carteira funcional, né? Itens do próprio uniforme. Inclusive, alguns documentos pessoais do meu avô estão lá no Museu de Bento Quirino, ali. Eu doei ali pro pessoal ali para legal, é legal esse desapego em função de algo maior, né? Não o desapego de jogar essa história fora, não. É um desapego de tirar ali Quando a gente assiste o Caçadores de Relíquia, a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas elas têm um bem que lhes é precioso, né? E elas não aceitam, ou elas aceitam dividir isso com os outros, ou elas guardam muito para si. Nesse caso, eu acho nobre da tua parte ter cedido isso para o museu, né? Não, sim, outras pessoas têm que ver, né? No caso, o meu pai trabalhou na Mogiana, o pai do meu pai trabalhou na Mogiana, o pai da minha mãe trabalhou na Mogiana, o irmão do meu pai trabalhou na Mogiana, enfim, a minha família inteira trabalhou praticamente na Mogiana. Legal, aqui ó, Leandro Guidini mandando um comentário, ó, faltou dizer que o Percival Farquhar esteve por trás do apaziguamento entre Companhia Mogiana e Companhia Paulista, né? Percival Farquhar, que foi um investidor americano, né? Que foi muito forte aqui na... Foi dono da Companhia Mogiana. Se eu não estiver enganado, chamava Estrada de Ferro Brasil, a união das companhias dele, do Percival. Era uma pessoa que tinha pouco dinheiro, né? Não, ele tinha pouquinho dinheiro, né, Thomas, o Percival, né? Bom, vamos seguir, porque ó, hoje a gente já estourou o nosso tempo, mas nós vamos, vamos seguir, Thomas? No finalzinho, vamos seguir, falar um pouquinho de Brejão. A gente teve em Brejão. Brejão,
uma visão talvez simplista da coisa, o Júnior vai estar lá e ele não vai me deixar mentir. Para a gente chegar até Brejão, nós somos guiados pelo Douglas Bulhões, que é o parceiro do Júnior, que foi o nosso guia, né, o Júnior? O homem GPS. Pensa numa expedição que teve nessa parte de Brejão. A tentativa e erro como o seu método maior, assim. De 10 tentativas, nós erramos 9, acertamos uma e o Douglas ficou com essa imagem até hoje, não é, Júnior? Exatamente, Marcelo, exatamente. Se tivesse seguido ele, nós estávamos no morro ainda lá, que ele queria chegar no asfalto pelo morro ainda, lá na Serra de Tambaú. Cara, nós demos todas as voltas possíveis, nós entramos em todas as opções erradas possíveis, nós passamos por, sei lá, uns 3 ou 4 brejões, ele olhava e falava, não, eu tenho certeza, porque eu já tive aqui faz um tempo, eu tenho certeza, é ali. Aí a gente enfiava o carro, chegava lá, cadê? Não tinha brejão, nada de brejão. Aí voltava, saía de lá, paramos para perguntar de brejão num sítio, o cachorro quase mordeu o Calef, lembra, Júnior? Lembra, o cachorro que dá risada, né? O cachorro, cara, deixa o Júnior voltar, parece que ele tá... Tô aqui. Ah lá, voltou? Você lembra do cachorro? O cachorro tava rindo pra ele, não é? Ele correu rindo, ia morder rindo, Calef. Morder rindo. Cara, o Jorge Calef também, parceiro nosso, que participou de muitas expedições comigo, foi o cara que em busca da estação de Brejão, fez o cachorro rindo correr atrás dele, né, cara? Nossa. Exatamente isso, Marcelo, exatamente. Eu lembro, o Júnior estava no banco de trás, ele olhou para mim e falou assim, irmão, cachorro correr atrás da pessoa, eu lembro, já vi muito. Agora rindo foi o primeiro. Velho. Mas vamos lá, Brejão, a hora que a gente encontrou a estação de Brejão, que fica realmente perto de um brejo, tinha nada, na verdade. Tinha uma plataforma base de cimento, tinha uma casa, né, com umas paredes de madeira. Essas fotos não são as fotos da nossa expedição, essas fotos provavelmente são fotos do site do Ralph, alguma coisa. Mas as da nossa expedição, elas não tinham. Tinha uma parede de madeira, a gente entrou num cômodo ali, conseguimos identificar o local, conseguimos identificar por onde passava o leito da linha. Mas de Brejão, de fato, não tinha muito mais o que falar, não. É uma estação pequena, que ficava do lado de um brejo e que quando a gente conseguiu achar, depois de um tempo enorme, não tinha muita coisa. Nós temos testemunho de Brejão? Vamos lá, então, vamos assistir o testemunho. E Brejão, o senhor lembra de Brejão? Brejão. Era de madeira, né? Lembro. O que tinha lá? Brejão, rapaz, olha, até da saída de Brejão era uma subida bem brava. Numa ocasião, um trem de gado ia subindo ali e deu problema na locomotiva. Uma música de Ribeirão Preto. Deu problema, ele voltou de ré para Brejão. Mas ele não conseguiu segurar o trem. E Brejão, o senhor lembra de Brejão? Brejão. Era de madeira, né? Lembro. O que tinha lá? Brejão, rapaz. Bom, mais uma vez, esse aí foi o vídeo do seu Oswaldo, né, falando sobre Brejão. Espero que vocês tenham gostado. Brejão é realmente aquilo que eu falei, não dá para florear quando não se tem grandes histórias. Era isso mesmo. Thomas, ela foi aberta em 1932, demolida, foi fechada em 59 e foi tirada do trecho, né, para dar lugar à nova variante, né? Tá. Não tem muito o que falar. Depois, seguindo de Brejão, ainda em direção a Tambaú, né? A Tambaú, sim. A gente tem Laje. Laje, sim, tem esse nome, né? Por causa da superfície, o local onde ela estava construída era um local plano. Então, essa placa é exatamente do local da última expedição que a gente foi. A última, para mim, foi a última e foi a primeira. O prédio, né? O prédio da estação de Laje, quando a gente foi pesquisar, que é esse que vocês vão ver aí atrás dessa árvore, ele é muito parecido com o prédio da estação de Vila Costina, que Vila Costina é do ramal de Guaxupé, da linha que saía ali de Casabranca sentido Itobi. É um prédio grande,
Então essa estação da Laje é um prédio grande, esse prédio ainda existe, esse prédio está lá. O Júnior vai entrar e vai falar um pouquinho pra gente se ainda tem gente que mora lá, como que ele tá. É legal porque ele tem uma área ampla, né, ao seu redor, então dá para entender de onde a linha vinha, por onde o leito passava. Era um prédio que também era um armazém na mesma construção, né? E o Júnior tá por aí? Tô aqui. Quer falar alguma coisa de Lages? Alguma informação que você julgue relevante? Histórias, causos? Estamos aqui para isso, Júnior. Então, Marcelo, Laje, antes de baldeação, Laje tinha um movimento muito grande. Tinha agência de correio, era bem um núcleo aí mesmo, era um movimento muito grande. Ela perdeu função com baldeação, né? E ela é um dos pontos da primeira briga entre a Mujana e a Paulista, né? Ela é uma briga. Existe hoje algum documento que diz que o presidente da Paulista, doutor Antônio Prado, se não me engano, que pediu para a Mujana passar com a linha ali. Já começa aí a briga, já por causa de Laje. Então diz que o presidente da Paulista que fez uma pressãozinha para a Mujana até passar com a linha, né? Aí pegando o gancho do rapaz que falou do Percival, o Percival ele tinha o sonho dele era ter todas as estações do Brasil no seu poder, né, no seu poder. E quando ele via a Paulista e a Mujana brigando, ele só tinha a perder com isso, né? Então por isso que ele também intermediou o acordo entre a Paulista e a Mujana. Mas assim, ela está a 7 quilômetros do centro de Santa Cruz das Palmeiras, Laje. Quando ela foi desativada, o telégrafo foi tudo para Brejão, a 6 quilômetros para frente, e ela ficou como casa de turma, né, para o pessoal da baldeação, né? Mas basicamente isso. Tem uma quadra de futebol atrás, que eu acho que o pessoal jogava, mas está abandonada. Mas está em pé. Hoje ela está abandonada, então? Está abandonada, mas está em pé. Cara, mas é um prédio enorme, né? É um prédio grande ali. E eu fico imaginando o pessoal levando os telégrafos, as coisas para Brejão, né? Foi para Brejão que você falou que levou? Isso, foi para Brejão que ela deixou de ter função ali, né? Que está muito perto de baldeação. Ainda bem que naquela época o Douglas não os guiou até lá, né? Não, ainda bem. Você estava procurando ele até agora. Flores, quer falar? Mas então, Laje ela tem essa história assim de conflito entre as duas companhias, né? A Mujana, que elas quebraram um pau ali mesmo. E você vê a arquitetura dessa estação, cara, essa estação tem quase 140 anos. Ela foi aberta em 1881, não sei se ela foi ampliada. Porém, cara, você vê que maravilha que é. Infelizmente, ela tá ali em ruína, tá abandonada e tal, sem serventia nenhuma. Mas é um desperdício, Mas né? é um desperdício de memória, de história, enfim. Tem uma curiosidade, eu não sei se o Júnior vai poder me falar se isso ocorreu de verdade, porque Laje, ela era próspera, né? Ela prosperava, tinha ali o correio e tudo mais. É verdade que a população local dali, eles acharam bom, assim, eles gostaram da mudança para baldeação, para baldeação, né, Thomas? De Laje para baldeação, né? Isso é verdade? A população aprovou essa mudança? Não, eu não sei disso não, Rodrigo. Eu acredito que não, porque a baldeação fazia a função dela, né, e já dando a opção de ser para Paulista ali pertinho, né? Ela não tinha essa função, né? Ela tinha a função quando tinha o bondinho lá da Santa Veridiana, né? Que o pessoal se embarcava aí e ia para Santa Veridiana, né? Entendi. Mas eu não tenho relato disso, não. Legal. Seguindo agora, então a gente chega nas nossas duas últimas estações desse trecho, que são as duas Coronel José Egídio, nova e velha. Eu posso falar um pouquinho, né, com conhecimento de causa, porque eu estive na Coronel José Egídio nova. Então, Coronel José Egídio, o nome é de origem de um tenente-coronel, né, como está aí na tela, e falo da grafia também, como era a grafia antiga, lá, tenente-coronel José Egídio de Souza Aranha. Ele foi o antigo diretor, acho que do primeiro quadro diretivo da Mogiana, alguma coisa assim. Então, é daí que vem o nome. Eu estive, junto com meu tio Zé, na José Egídio nova. Tá? Que é essa daí. Essa é a nova. Essa foto foi tirada por mim na minha expedição até lá.
E eu contando aí um caso que não me sai da cabeça, que foi uma experiência muito legal, das situações que a gente encontra pelas expedições que a gente faz. Eu cheguei com meu tio, a gente entrou pela porteira e quando a gente estacionou o carro dentro, eu estacionei o carro aí, nesse local que eu estou filmando, veio lá do fundo, esses eram os tanques de lavagem de roupa que sempre tinha, né, nas estações. Esse tanque está em frente à plataforma, bem em frente mesmo. Assim, aí, voltando para a história, eu desci do carro e fui andando em direção à estação, eis que surge uma moradora, era a moradora da estação, uma negra, né, muito educada, mas eu não a conhecia, chamada Silvia, uma mulher muito bem informada, sabe, assim, muito preparada. Para passar a informação. Sim, não, mas quando eu parei o carro, ela veio com um facão na mão em minha direção. Eu fiquei olhando, meu tio ficou olhando para mim, eu até brinquei, falei, ô Zé, vai na frente. Ele riu, né? Falou, não, eu não, vai você, Marcelo. Falou, a mulher estava vindo com um facão, ela estava descalça. E aí me apresentei, falei que era do projeto, dei um postal para ela já abriu um sorriso largo, começou a conversar com a gente, foi muito gentil, começou a contar que tinha acabado de matar uma cobra que estava ali do lado. Meu Deus. E era por isso que ela estava com o facão na mão. Mas assim, ela explicou tudo pra gente, por onde passava a linha, ela explicou como que estava a situação dessa estação hoje, né? Porque acho que ali aquela região é uma fazenda de plantação de eucaliptos, mas a estação ela não pertence a essa fazenda. Enfim, uma pessoa que está vivendo ali, né, fora desse ambiente urbano, mas por opção própria e com um nível de informação legal, informação jurídica, sabe? Uma pessoa, ela elogiou muito o projeto. Quando eu expliquei que o projeto era de resgate cultural histórico e mostrei o que a gente fazia, ela nos levou em todos os cômodos, ela contou, ela mostrou tudo que tinha ainda da estação, contou que tinha vindo uma caminhonete, um pessoal com uma caminhonete tinha levado algumas outras coisas em nome do DENIT, mas elogiou muito a iniciativa, falou que no Brasil, o Brasil precisava de resgates como esse. Eu fiquei impressionado mesmo com a prestatividade da Silvia, e inclusive o netinho dela, que estava lá brincando, acho que é Cauã, aquele menininho ali, ó, aquele menininho ali chamava Cauã, Cauã, imagino. Essa é a estação de José Egídio nova. A José Egídio velha eu não estive, mas eu sei que o Júnior esteve, né, Júnior? Isso. Ô Marcelo, permita fazer uma correção. Essa que está aparecendo é a Coronel Correia, é a Coronel Egídio velha. Putz, verdade. Eu ia te corrigir. Verdade. Mas está valendo, Thomas. A nova foi que eu passei aquela informação que você pediu aquela vez para mim. Verdade. A nova, ela tá um pouquinho antes de Tambaú, ainda nas margens da linha atual, né? Isso, mas não tem plataforma, não tem nada, mas tem só umas casas de turma, que uma época ficou conhecido como turma de 22, R22. Existe um lugar hoje onde ficava o vagão, vagão que usava como estação, né? Que depois ia ser construída uma plataforma, né? Mas nunca chegou a ser construída. Em 86 ela já não existia mais nada. Não tem relato nenhum de morador que já tinha visto ela. Sobre Coronel Correia... Coronel Correia não, José Egídio. José Egídio, nossa, que arquitetura também. É as top, é as que eu mais gosto. Ela foi aberta em 1898 e você vê uma construção que durou mais de 100 anos, você viu, cara. Você mesmo estava falando agora, na estação uma das anteriores, Laje, um prédio de 140 anos, né? 140 anos, e esse daí também está perto. E outra coisa, e está em pé, e assim, tudo bem, é uma moradia da pessoa, está preservando ali o local, e mesmo com esse abandono, elas continuam lá, firme e forte. Olha lá, dia bonito, né? Dia bonito melhora tudo, né? Quando eu vou em algumas expedições com você, ou sozinho, e eu me deparo com essas imagens, com essas pessoas morando e cuidando, nossa, eu fico muito feliz, Thomas. Você não tem ideia de como eu fico feliz vendo as pessoas morando e cuidando.
Olha aqui, ó, Terra, Céu e Mar, o Júnior, lembra do Júnior do Terra, Céu e Mar? Tá comentando aqui, ó. Olha que bacana. Ó, estive em Coronel José Egídio Nova, né? Nova, ele tá falando nova aqui também, mas provavelmente é a velha, porque eu errei e falei nova, mas na verdade é a velha. Estive também em José Egídio, gravei por lá, conversei com a moradora, muito atenciosa, e ela falou de você, Marcelo. Ah! Você viu que coincidência? Silvia, espero do fundo do meu coração que você assista essa live, que chegue até você essa live. Fique sabendo que você nunca saiu da minha cabeça e nem da cabeça do meu tio Zé. Nós conversamos muito sobre você. Muito obrigado pela gentileza e pela atenção com que você nos tratou aquele dia na sua casa. E eu nunca esqueci você andando na minha direção com aquele facão. Eu falei, ela vai me matar. Eu ainda não fiz nada, só tinha invadido um pouquinho do território dela. Ô Thomas, é uma situação parecida com o Calafate, né? A senhora lá com o cabo de vassoura lá, saiu em direção do Milton, eu já estava dentro da caminhonete, e daqui eu... É que então, em Calafate, é que agora a gente vai construindo, né? A gente vai criando uma quadrilha, né? Porque lá estávamos só eu e meu tio Zé. Em Calafate já estávamos eu, você e o Milton. Então, enquanto eu não desci do carro, o Milton foi servir de alvo e você desceu do outro lado para ver se dava para fotografar. Então a gente já está ficando mais organizado. No decorrer com o tempo, a gente vai se organizando nas estratégias para gerar conteúdo para vocês. Pessoal, ó, 26 minutos, estouramos o tempo, mas conseguimos terminar todas as estações que a gente tinha separado para o trecho. Quero reforçar para vocês o convite para a semana que vem, Estrada de Ferro Campos do Jordão. Para quem não conhece a Estrada de Ferro Campos do Jordão, ela tem muitas curiosidades, paisagens maravilhosas. O Leandro Guidini vai estar junto aqui com a gente, vai poder contribuir com um monte de informação que é ouro, né, para quem gosta do assunto. Eu não conheço o trajeto 100%, porque teve um pequeno trechinho lá embaixo, perto de Pindamonhangaba, que eu não fui. Que é mais assim, questão de 1 ou 2 estações lá embaixo, mas eu conheço praticamente o trecho todo. Indico, peço para que vocês ajudem a gente a divulgar. Semana que vem a gente vai ter um programa muito, muito, muito legal. Também quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né? Quem colabora com a gente, o Ediléu, Caça e Pesca. Obrigado para o pessoal do Ediléu aqui em Ribeirão. São referências quando o assunto é aventura, caça, pesca. Qualquer item relacionado a esses assuntos, o Ediléu é referência aqui em Ribeirão. Obrigado para o pessoal. Maria D, Dia da Noiva também. Debutantes, formatura, Dia da Noiva, o WhatsApp está na tela, falem com a Neia. A Neia, nesse número aí, vai tirar todas as dúvidas de vocês e conseguir uma condição bacana, e o trabalho delas é ótimo. Também quero agradecer a Voe Paz por nos ajudar, por estar junto com a gente, por nos possibilitar voos, desculpa pelo trocadilho aí, voos a destinos mais distantes, né, para a gente colher material, para gerar mais conteúdo para o canal, e conteúdo novo, conteúdo exclusivo, e não a gente ficar só com a base de conteúdo que já existe. Sempre, sempre, sempre vou agradecer ao Ralph Menucci Guiesbrecht, acho que é essa a pronúncia. Espero que ele participe com a gente um dia aqui, né, das nossas lives, porque é uma enciclopédia humana quando se trata de ferrovia no Brasil. Também quero reforçar mais uma vez o Apoia-se. Pessoal, não é brincadeira, né? Se vocês puderem, se custar pouco para vocês isso, entrem lá no Apoia-se, doem qualquer quantia para o projeto. Todo esse valor será revertido para o projeto. Eu já falei, eu tenho meu trabalho, o Flores tem o trabalho dele, o Milton também. A gente vai dedicar todo o valor para novas expedições, tá? Falei do Apoia-se, pedi para o pessoal curtir,
comentar e visitar e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. Flores, quer fazer a sua despedida? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa bancada mais uma vez. Quero agradecer as pessoas que acompanharam a gente ao vivo. Quero agradecer ao Júnior, o Guidini e o Júnior também do canal Terra, Céu e Mar. Legal, legal. E Júnior Alvarenga, vulgo Indiana Jones para mim, porque o cara é foda. Quero falar com vocês do Ramal de Caldas, mas aí nós vamos ter que dar um jeito do Douglas estar junto. Quero foto do trolley, eu quero falar daquela porra lá. Aquilo lá foi legal pra caralho. Quero agradecer pela sua disponibilidade, muito, muito obrigado. O que vocês fizeram aí colhendo depoimentos, buscando histórias. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é uma puta encheção de saco, mas, cara, obrigado pela dedicação e qualquer coisa que vocês precisarem da gente, do projeto, a gente está aqui, a hora que vocês precisarem. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar nesse projeto maravilhoso aí e aprendendo cada vez mais com o pessoal da bancada, com as perguntas e preservando sempre a memória ferroviária. Legal, obrigado então. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem e valeu, pessoal.